Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. E havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vamos ao verso de número 9. E no dia seguinte, indo ele em seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fora um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Quantos podem dizer amém esta noite? Podem tomar lugar, meus irmãos, para a glória do nome do nosso Senhor. Este texto para nós pentecostais, é um texto muito importante do ponto de vista histórico, porque aqui está o registro do primeiro gentio que recebeu o batismo com o Espírito Santo. E para que isto pudesse acontecer, Deus, que sempre faz com que a sua obra e os seus desígnios, por sua bondade, passe pelas mãos dos homens que ele escolheu. Para que isto acontecesse, o Senhor Jesus escalou um obreiro de muitíssima confiança, o apóstolo Pedro. Mas este obreiro de muitíssima confiança, este obreiro que desfrutava de uma palavra dada em particular a ele, na verdade, duas grandes palavras em dois grandes momentos, dadas especificamente a ele. A primeira, quando Jesus havia perguntado a respeito do que as pessoas estavam dizendo sobre ele, Jesus, e os discípulos começaram a dizer: bom, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Jesus, então, redireciona a pergunta e diz: e vós, quem dizeis que sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha e diz assim: não foi carne e nem sangue quem te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E agora eu digo algo sobre você: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um segundo grande momento, e também um momento muito particular, é lá no capítulo 21 do Evangelho escrito por João. Quando Jesus, após perguntar a Pedro se ele o amava 3 vezes, olha para ele no final e diz: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então estava muitíssimo claro que Jesus havia repousado sobre Pedro uma capacidade, uma confiança e uma designação ministeriais, episcopais. Mas o fato é que os planos de Deus para a igreja, os planos de Deus para a evangelização, os planos de Deus para o avivamento eram planos de natureza global. E isso contrastava muito com a cabeça bastante provinciana de todos os discípulos, mas particularmente de Pedro, por uma questão da sua cultura, da sua educação, do seu tipo de trabalho. Ele demonstrava, junto com os outros discípulos, muitas vezes, bastante dificuldade de entender o projeto global da evangelização. E eu preciso com você
entender, ser flexível no sentido que, de fato, não é muito fácil para quem ouviu a vida inteira que faz parte de um povo, que esse povo foi escolhido por Deus, que esse povo partiu de um homem que era amigo de Deus e pai da fé, Abraão, só que de repente agora não são mais apenas eles. São todos quanto receberem a Cristo, ser-lhe-á dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas como este projeto de uma evangelização global entra na cabeça de 12 homens com uma mentalidade tão provinciana? Era muito difícil. Se era difícil falar de salvação, também era muito difícil falar de avivamento. Como fazer estes homens com esta mentalidade entenderem que o avivamento não estava circunscrito a Jerusalém, que o avivamento não estava limitado aos 120 do cenáculo, mas que Jesus queria encher de poder todo mundo que quisesse receber o Espírito Santo. Isso não era fácil de entender. Mas eu dou glória a Deus, porque para todas as nossas dificuldades de compreensão, Deus sempre tem um jeito de desatar os nossos nós mais cegos. Eu dou glória a Deus e aleluia, porque se nós olharmos para a história da nossa vida, nós vamos concluir que muito do que nós entendemos hoje não entendíamos antes. Muito do que aceitamos hoje não aceitávamos antes. Nós estamos sendo verdadeiramente aprimorados, melhorados, desenvolvidos. A palavra de Deus está fazendo em nós ajustes refinados, precisos, e é por causa disso que a igreja está crescendo, porque onde nós não conseguimos enxergar, Deus enxerga. Onde vão as nossas limitações, Deus nos apresenta as suas não limitações, e deste jeito Deus trabalha em nós, trabalha por nós, porque para todo mundo que Deus tem um projeto de poder a realizar através dele, Deus primeiro realizará um projeto de poder nele. Eu quero que você entenda na noite deste dia, que você observe que isso tinha tudo para dar errado. Pedro tinha tudo para não entender o projeto global de evangelização. Ele também tinha tudo para não entender o projeto global de avivamento. Ele tinha tudo para não ser a pessoa que Jesus precisava. Mas Jesus tinha um pacto com ele, uma aliança com ele. E uma palavra estava debruçada sobre a vida daquele homem. Eu quero louvar a Deus, porque todas as coisas que Deus disse que faria em mim e através de mim, todas as coisas que Deus disse que faria em você e através de você, elas não são paralisadas pelos nossos nós, pelas nossas limitações, pela nossa pequenez, pela nossa não compreensão. Ele não nos descarta, Ele nos pega, trabalha em nós, refina-nos até que estejamos prontos para executar toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. Aquele que não desiste dos que ele escolhe, um glória, um aleluia ao nome daquele que não desiste daquele que ele escolhe. Você pensa, imagine se fosse a decisão de um gestor que tivesse na sua cabeça um projeto de expandir os negócios a nível global. E ele tem um homem de confiança dentro da estrutura de empresa que tem uma cabeça local. O que esse gestor faria? Simples. Substituiria esse homem. Tiraria esse homem que está limitando, que está travando o avanço e o crescimento das coisas, e colocaria uma pessoa com uma mentalidade mais aberta, com uma visão mais globalizada, mais internacional. Era fácil fazer. No planejamento de uma gestão, as peças são substituídas, mas no reino de Deus elas são transformadas. Na cabeça de um gestor, ele simplesmente mexe as peças no tabuleiro, mas na cabeça do dono da igreja, ele cuida até que você fique do jeitinho que ele espera. Eu vim de Deus aqui entregar uma palavra: você não será substituído nem descartado, você será trabalhado até que em você esteja toda a plenitude da graça de Deus. E aí, é nessa hora que esse Deus que não descarta, que não substitui, mas que empenha-se em trabalhar nas pessoas que Ele chamou, até que elas estejam prontas do jeito que Ele quer, Deus desenvolveu um plano. Qual plano? Matriculou
fora da sua vontade, Pedro numa escola. Eu louvo a Deus, porque se dependesse da nossa vontade, nós não nos matricularíamos nas escolas de aperfeiçoamento de Deus. Mas Ele vai além das nossas vontades e nos coloca dentro de escolas que não tem placa de escola, não tem uniforme de escola, mas são escola. Tem gente aqui esta noite que está em centros de treinamento de Deus e nem sabia, vai descobrir hoje. Você está sendo moldado, aperfeiçoado, circunstâncias estão talhando você, trabalhando você, dores, feridas, contrariedades, deslealdade, coisa que você sofreu, coisa que você viveu, coisa que você apanhou, que você estava reputando de todo jeito. E Deus me trouxe de longe aqui para dizer, eu te matriculei em uma escola sem te contar, mas te reuni esta noite aqui para dizer, estou trabalhando, estou aperfeiçoando, estou modificando e vai ficar bom no final, porque aquele que começou a boa obra não vai largá-la pela metade. A Ele a glória na noite deste. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Veja, Pedro estava indo muito bem. Mensagem, milhares convertidos. Ele passa por um homem, o homem está coxo. Ele diz assim, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O camarada levanta. Aí ele está lá hospedado num lugar, morre uma crente, uma serva de Deus. O pessoal diz assim, não enterra não, que o irmão Pedro está aí. Não enterraram a irmã não. Foram lá caçar Pedro, trouxeram Pedro, Pedro pegou, aí ela, ei, levanta daí. E aquela mulher crente, Dorcas, piedosa, gentil, solidária com a comunidade, ressuscitou dentre os mortos. Pedro estava indo muito bem. Você pode repetir após mim, Pedro estava indo muito bem. Mas aos olhos de quem? Aos meus, aos seus, ok? Só que enquanto as performances ministeriais de Pedro apontavam para um homem bem-sucedido, o Espírito Santo enxergava travas dentro dele. Enquanto suas mensagens e suas performances ministeriais falavam a respeito de um homem que não era necessário alterar, modificar ou melhorar nada, o Espírito Santo olhava e dizia, é duro demais ainda. Mas não faz milagres? Mas ainda é muito duro. Mas não tem uma palavra boa? Tem, mas ainda não aceita quem eu aceito. Mas ele não tem um dom e não cura, e até os mortos ressuscitam? Sim, mas tem muitos vivos que ele torce o nariz. Então ele vai para o meu centro de treinamento, vai para a casa do Simão curtidor de couro, porque eu não quero só mãos que trabalham, eu quero um coração como o meu. Se tem uma coisa que você precisa saber sobre Deus essa noite aqui, ou no mínimo se lembrar, é que Deus não está em busca apenas de mãos hábeis e trabalhadoras. Ele quer corações alinhados ao dele. Pouco importa para Deus o quanto eu tenho capacidade de ir ou de vir, pregar ou fazer. Ele quer que meu coração esteja alinhado com o dele, minha mente alinhada com a dele. Ele quer que eu perdoe quem ele perdoa, aceite quem ele aceita, entenda como ele entenda. Ele quer meu coração e não só minhas boas mãos trabalhadoras. Isso não é gestão, eu preciso repetir, isso não é gestão. Não é sobre números, não é sobre resultados, é sobre como anda teu coração. Deus me trouxe aqui para dizer, antes de que suas mãos parem, eu vou cuidar da tua alma. Antes de que os bons resultados das tuas mãos parem, eu vou cuidar do teu coração. Eu vou alinhar teu coração com o meu, porque eu não quero você trabalhando muito, mas torcendo o nariz para gente que eu já perdoei e você não aceita. Eu não quero você trabalhando muito, mas se negando a reconhecer ministérios aos quais eu reconheço. Eu te quero com mãos e te quero com coração. Ou se tem alguém me ouvindo na noite deste dia, digam glória a Deus, digam aleluia aí. Ele vai entrar. Vai entrar na escola do Simão curtidor de couro. Que isso, pastor? Sim. Ele vai ficar hospedado na casa do Simão curtidor de couro. Por que Pedro come? Porque o Simão curtidor de couro bota a mesa. Por que Pedro dorme? Porque o Simão curtidor de couro fornece cama. Por que Pedro bebe água? Porque o Simão curtidor de couro bota água na moringa. O que eu estou dizendo para você é que Pedro está numa condição completamente dependente.
Deus coloca ele na condição de dependência dentro de uma estrutura. Esse é um passo, é um traço infalível do caráter de Deus. Deus sempre trabalha assim. Se tem uma hora que Deus gosta de tratar com a pessoa, é quando ela está na posição de quem precisa. Eu me lembro que quando Deus encontrou-se com Moisés pessoalmente pela primeira vez, você já reparou? Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro e foi até o monte de Deus. Então ele apacentava ovelhas que não era dele e estava no monte que também não era dele. Quando você não tem nada, é uma ótima hora para Deus começar a falar com você. Esse era Pedro. Por que ele come? Porque o Simão, curtidor de couro, bota comida na mesa. Por que ele dorme? Porque o Simão, curtidor de couro, emprestou a cama. Por que tem água? Porque o Simão, curtidor de couro, botou água. E quando o homem está desarmado, porque a necessidade desarma, precisar desarma. Quando a posição de quem fornece é minha, a minha sensação de autossuficiência é uma, mas quando quem precisa sou eu, é a hora de Deus começar a apertar onde eu tenho que ser apertado. Minha xériga. Mas o Simão, curtidor de couro, não foi escolhido, a casa dele não foi escolhida por uma razão qualquer. A casa dele foi escolhida porque não tinha centro de treinamento melhor para Deus preparar um obreiro duro. Senão, na casa do curtidor de couro. No lugar onde a matéria, o couro bruto e enrijecido, será trabalhado até que se torne maleável. No lugar onde o couro bruto e endurecido, será administrado sobre ele azeite para que suas fibras cedam e ele se torne maleável. Se tem um elemento indispensável na casa dos concertos do Senhor, é o elemento que a toda fibra amolece, o óleo da unção. Pastor, mas ele é duro demais, mas o óleo da unção amolece as fibras dele. Pastor, mas ele já disse que não perdoa, mas vai perdoar, porque o óleo da unção amolece as fibras dele. Eu ainda não vi e nem vou ver alguém que seja duro demais para o Espírito Santo de Deus não quebrar. Eu ainda não vi. Oh, glória! Mas por que é tão importante para Pedro estar exatamente ali? Porque o curtidor de couro é um profissional desprezado pela sociedade judaica. O curtidor de couro é um profissional que os judeus mais ortodoxos não apertam a mão, não dão a paz do Senhor. Porque ele manipula peles de animais. Então ele é alguém que recorrentemente precisa envolver-se em rituais de purificação, porque ele manuseia peles de animais mortos. Então o curtidor de couro é um tipo de pessoa que os judeus mais tradicionais, entre os quais Pedro, os mais durões, os mais inflexíveis, os de coração mais gelado, os que não aceitam, os que não querem, os que são críticos severos, eles torcem o nariz para o curtidor de couro. Aí aonde é que Deus vai colocar Pedro para receber a visita do Espírito Santo para ir na casa de Cornélio, na casa do curtidor de couro? Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, eu já cheguei. Já cheguei em mostrar para você como Deus, num traço assim, do seu bom humor, porque eu creio no Deus bem-humorado, aleluia. Num traço do seu bom humor, Deus pega Pedro e coloca ele precisando e sendo fornecido por alguém que todo judeu tradicional torcia o nariz. E ele está lá dentro, comendo da comida, bebendo da água, usando a cama, usando o teto, e sem que ele percebesse, suas durezas mais antigas, suas inflexibilidades mais enraizadas, já estavam cedendo, porque se tem alguém que sabe trabalhar com gente, é o Espírito
Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer aqui para você, que você nem notou, mas você já está melhor nos 89 anos da The Blue do que você estava nos 88. Você já está bem mais aberto, bem mais flexível. Jesus está trabalhando na tua mente. Tá, você pode não reconhecer, porque Deus ainda tem umas coisinhas para fazer, mas olha como você já está bem melhor agora do que estava no ano passado. Se fosse no ano passado, você nunca sentava à mesa do curtidor de couro para almoçar. Se fosse há 5 anos atrás, você jamais bebia água da moringa do curtidor de couro. Mas como Jesus tem planos maiores do que os seus e projetos mais profundos do que os seus, olha você aí aceitando o que Deus também aceita. Aleluia. Mas torce o nariz, pastor, torce. Não dão a paz do Senhor? Não dão. Não querem comunhão com o curtidor de couro? Não querem. Mas o mais interessante disso tudo é que, embora eles desprezem a profissão do homem, embora não deem a paz do Senhor para o curtidor de couro, embora não queiram comunhão com o curtidor de couro, todos eles usavam sandália, cinto. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, eu já cheguei. Isso aqui é um traço do fundamentalismo religioso. Isso aqui é um traço da religião que não glorifica a Deus. Qual? Ela até gosta de usufruir dos resultados, mas ela despreza os começos e os processos. É o tipo de comportamento que não pode ser reproduzido por quem é crente. Quem é crente não pode bater palma para o cinto pronto, mas não querer submeter-se ao processo. Quem é crente não pode querer colocar a sandália pronta, mas não querer sentir o cheiro ruim do seu preparo. A igreja é uma igreja de costumes. Pastor, não entendi, mas vai entender. Obreiro não pode ser obreiro de vitrine, tem que ser obreiro de oficina, tem que conhecer o processo, tem que descer onde a coisa acontece, tem que sentir o cheiro que ninguém quer sentir e abraçar quem ninguém quer abraçar, porque bater palma para o cinto pronto é fácil, difícil é tolerar o cheiro que ninguém quer, abraçar quem ninguém quer abraçar, acreditar em quem a sociedade despreza. Isso é ser igreja, isso é ser igreja. Nós não podemos apenas querer celebrar resultados prontos. Nós precisamos descer no subsolo da oficina, conhecer os bastidores da história da transformação das pessoas. Qual é o traço? Qual é aquilo que está sempre presente na vida dos pregadores que não têm misericórdia, dos oradores que não têm piedade naquilo que pregam? Qual é o traço sempre presente na vida deles? Vai investigar. Nunca foram igreja. Nunca participaram efetivamente da vida da igreja, porque se conhecessem o costume, se soubessem o trabalho que dá, ver chegar cheirando mal, para sair com uma sandália e com um cinto pronto, não jogava fora só porque não coube no pé. O traço da mensagem sem misericórdia é a de um pregador que não conhece a natureza do processo, porque se conhecesse teria misericórdia. Se conhecesse, não sugeriria que se lançasse fora ninguém, mas acreditaria no poder transformador do Espírito Santo. Vim pregar a uma igreja que eu creio no meu coração, que conhece as coisas pelo lado de dentro. É por isso que estamos avançando, é por isso que vamos avançar, porque não batemos palmas para resultados prontos, nós descemos aonde os processos acontecem. Pedro está lá na casa do curtidor de couro. E o Senhor está aparecendo lá, na casa de Cornélio. Na verdade, o Senhor manda um anjo. Ele mandou por favor, ele mandou um anjo que chega até Cornélio e diz: Cornélio, as tuas orações, elas foram aceitas, tuas esmolas foram aceitas, tuas ofertas. E eu vim aqui dar a você instruções acerca de uma coisa que Deus está querendo fazer na sua casa.
E que coisa era essa? Que o Espírito Santo enchesse Cornélio e sua família. Quem pode dizer glória a Deus? Eu chamo a sua atenção para um fato. Um anjo da parte de Deus havia entrado na casa de Cornélio. Diga, um anjo. O Espírito Santo de Deus já havia colocado na sua agenda que também queria ir na casa de Cornélio. Diga, o Espírito Santo. Mas quando o pastor Pedro entrou na casa de Cornélio, sabe qual a primeira coisa que ele falou? Na verdade, não me é lícito estar aqui. Eu não sei se eu sinto pena, não sei o que eu sinto de gente que pensa que pode achar que não é digno para ele estar aonde anjos e o Espírito Santo vão. Eu queria entender o que um crente pensa, ou melhor, quem um crente pensa que é, para negar-se aí aonde anjos e o Espírito Santo andam. Será que nós estamos nos reputando ser mais santos que o Espírito Santo? Será que estamos nos reputando ser mais obedientes do que os anjos que estão sob ordens expressas de Deus? Ouça-me na noite deste dia. Não, pelo amor de Deus, não ouse negar-se aí aonde Deus já foi primeiro. Se Deus te mandar ir, vá. Porque se Ele te mandar ir, Ele é coerente, Ele também vai. Deus nunca te convidaria a pisar em lugares onde Ele não pisa. Pedro não está entendendo que quem decidiu ir lá na casa de Cornélio é mais santo do que ele, mais bíblico do que ele, mais justo do que ele, mais reto do que ele. É um erro terrível. Nós queremos exceder a Deus em misericórdia, exceder a Deus em zelo. Quem é que ganha de Deus em santidade? Quem é que é mais justo do que Deus? Quem é mais reto do que Deus? Pregador? Ninguém. Então por que você não aceita quem Deus já aceitou? Olhe, eu estou dizendo a você que um anjo do Senhor vai até a casa de Cornélio. Cornélio alegre destaca 3 funcionários seus e diz assim: vão na casa do irmão Pedro. Onde é que ele está? Está na casa do Simão, curtidor de couro. Enquanto isso, vão saindo os 3 mensageiros da casa de Cornélio. 3 dias até chegarem na casa do Simão, curtidor de couro, aonde Pedro estava. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Só que aí de repente diz a Bíblia, não eu, diz a Bíblia, que Pedro tendo fome. Pedro tendo, quis comer. Quis. E enquanto lhe preparavam, o quê? A comida. Ele sobe ao terraço para orar, e sobrevém-lhe um arrebatamento de sentidos. Atenção à ordem dos fatos segundo a Bíblia. Ele sente fome, quer comer, vão preparar a comida, logo a comida não estava pronta. Por a comida não estar pronta, Pedro sobe ao terraço. Tendo subido ao terraço, ele tem um arrebatamento de sentidos. E a visão que vai mudar a história do avivamento entre os gentios só aconteceu porque um almoço atrasou. Não, vou tentar de novo. A visão que mudou a história do avivamento entre os gentios só aconteceu porque um almoço atrasou. Eu quero dar glória a Deus por todos os atrasos que aconteceram e que você reclamou, mas Deus estava contando os minutos. Eu vim aqui hoje dar glória a Deus pelo quê, pastor? Por tudo que não deu certo. Pelas coisas que você acredita que foram um embaraço e um atrapalho, mas Deus me trouxe para dizer: eu não estou perdido no tempo, atrasou para você, mas eu estou na hora. Oh, glória! Glória me cantaraia. O almoço atrasou. Perceba que no momento onde Pedro sente fome, a comida não estava pronta. Glória a Deus.
Porque se tivesse pronta, Pedro não teria subido ao terraço. Se não tivesse subido ao terraço, não tinha recebido revelação. Se não tivesse recebido revelação, quando os 3 mensageiros de Cornélio chegassem na porta, eles iam dizer: viemos aqui atrás do Pedro. Eles iam dizer: hã? Oi? Mas por quê? Sabe por que você não entende muitos encontros que Deus promove? Porque você está mais no almoço do que no cenáculo. Tem gente olhando para aquilo que Deus articulou e com cara de que não está entendendo. Por que você não está entendendo o que está acontecendo agora? Porque você faltou na reunião do cenáculo. Se em vez de almoçar você tivesse subido ao terraço, você estava entendendo o que os 3 homens estão fazendo. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: eu conheço você. Conheço tanto... alguém ficou feliz de saber que Deus te conhece. Vou dizer de novo. Deus me trouxe aqui para dizer: eu conheço você. E eu conheço tanto você. Conheço tanto as suas predileções. Eu tanto sei que você é tendencioso a ir para o almoço e deixar o cenáculo vazio, que eu mandei a comida atrasar. Fui eu que mandei. Eu soprei no fogão e apaguei o fogo para o almoço atrasar. Eu estou segurando o que você quer para te entregar o que eu quero. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém: quem atrasou esse almoço fui eu, porque eu queria que você estivesse no lugar certo e na hora certa, e eu sabia que esse almoço ia te atrapalhar. Pastor, não estou entendendo nada, está na hora da janta, você está falando de almoço? Então, para você que está se fingindo de desentendido, eu vou melhorar. Foi Ele quem fechou esta porta. Foi Ele quem não assinou a promoção que você queria. Foi Ele que não deixou você ser transferido para o estado que você pensou que ia ser transferido esse ano. Porque Ele me trouxe aqui para te dizer: eu te conheço. Se o almoço está pronto, você me troca pelo almoço. Nossa mente, atenção, trabalha. Eu não sou psicólogo, mas também não sou ignorante. Nossa mente trabalha pautada por uma ideia: recompensa imediata. Repita após mim: recompensa imediata. Para onde você olha? Para recompensa imediata. O que você quer? Recompensa imediata. O que teu coração pulsa? Recompensa imediata. É depois? Não serve. É imediato? Eu quero. Então, perceba, lá no cenáculo, lá no pavimento superior, é oração, é visão. Eu não sei o que Deus vai falar ainda, não sei o que vai acontecer, está tudo no futuro. Mas a panela, a comida está pronta. Para onde eu vou? Para o cenáculo que ainda não sei o que vai acontecer, ou para o almoço que já está pronto? Recompensa. Você entende por que foi que Deus fez o almoço atrasar? Porque Ele sabe que entre o prato na mesa e um tempo de oração que você ainda não sabe no que vai dar, você teria escolhido o prato. Então Ele me trouxe aqui para te dizer: fui eu que te sabotei. Não precisa dar glória a Deus se você não quiser, não. Fui eu quem te sabotei. Eu mexi porque sou Deus. Fui lá e falei para ele não assinar, e ele não assinou. Eleva a racheia. Mexi nos papéis, tirei tua ficha que estava na ponta e botei lá atrás. O que você queria esse ano vai sair só ano que vem. Porque eu sei o que você escolheria. Você escolheria a recompensa imediata, o prato pronto, e teria me deixado te esperando no cenáculo. Só que eu tenho um projeto de evangelização e de avivamento global. Então a tua agenda espera, mas a minha corre. Eu tenho uma coisa de Deus para dizer aqui. Quem é filho de Deus, diga amém. Quem é servo de Deus, diga aleluia. Você se sente amado pelo Senhor? Quem se sente amado por Deus, diga glória. Mas você quer ouvir uma verdade? Deus não vai parar a agenda dele para cumprir a sua. Ah, pastor, não gostei, que pena. Tem 2 dias para você me ouvir pregar ainda. Deus me trouxe para te dizer que entre uma agenda global e a sua, Ele cumpre a dele e a sua espera. E se Ele te fez uma promessa, você ouviu, gostou, recebeu e deu glória, então você está dentro da agenda dele. Então a sua agenda particular, você vai ter que encostar, o almoço vai esperar, a porta vai ficar fechada mais um cadinho, tu vai ser o soldado que tu prometeu que seria, e quando Ele te usar para o que Ele precisa, Ele te coloca na mesa para comer o que você quiser. Tem alguém comigo nessa noite aí para dar um glória a Deus?
Eu não vim dizer que o almoço está cancelado. Eu só vim dizer que ele vai esperar. Eu não vim dizer que Deus não vai lhe ajudar a realizar seus sonhos. Só vim dizer que Deus tem projetos que são maiores do que os seus e os meus. E na hora de decidir entre uma agenda global e a sua agenda pessoal, Deus vai escolher a agenda global. Mas não tem problema, você está escalado para participar disso. E assim que Deus te usar para fazer o que Ele quer, a panela vai te chamar de novo, o almoço vai ser posto, a porta vai se abrir, Deus vai fazer o que teu coração espera, mas cumpre a agenda dEle e Ele te ajudará a cumprir a sua. Eu já não me demoro, agora, por favor, considere que Pedro está lá. Os 3 homens estão se aproximando. Pedro sofre um arrebatamento de sentidos. E neste arrebatamento de sentidos, ele tem uma visão clara e nítida, onde desce do céu um lençol atado por 4 pontas. A Bíblia, não sou eu que inventei isso. A Bíblia é um livro altamente simbólico. Há muito simbolismo na Bíblia. Muita metáfora, muita figura. Veja, o lençol é atado por 4 pontas. A leitura profética para nós destas 4 pontas são os 4 evangelhos. Toda sorte, segundo diz a Bíblia, de animais répteis, quadrúpedes, ou seja, animais desprezados pela cultura judaica. Eles estão partidos em cima de algo que Pedro discerne como um lençol. Como um? O que isto representa, pastor? Aquilo que sustenta as coisas que Pedro despreza é um lençol. O lençol foi a primeira visão que Pedro teve ao entrar no túmulo quando Jesus havia ressuscitado, tornando-se, portanto, uma comunicação visual de ressurreição. O que Jesus já está dizendo para Pedro, para nós, as pontas que seguram quem você não gosta são o meu evangelho. E o que sustenta a quem você torce o nariz é a minha ressurreição. Então não é sobre o que você quer, é sobre o que eu já decidi. Não é sobre se você gosta, é sobre quem eu gosto e a quem eu decidi aceitar. Vem descendo o lençol atado por 4 pontas, a forma de um vaso. O lençol para na frente de Pedro e vem uma voz, santa voz. Voz que nos norteia, voz que nos impede de cometer injustiças, voz que nos orienta no caminho da verdade, da correção. Voz, bendita voz. Esta voz está sendo ouvida por quem quiser na noite deste dia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pedro, levanta-te, mata e come. Você não está com fome? Mata e come. Seu almoço não atrasou? Eu te sirvo o meu. O que você queria não saiu? Fica com o que eu tenho. Levanta-te, mata e come. Eu? Jamais. Nunca comi coisa imunda nenhuma. E vai ser hoje? É nada. Sobe o lençol. Não sou eu, é a Bíblia que diz que o lençol subiu. Acabou. Não tem mais. Deus vai atrás de outro. Eita, Jesus que não desiste de nós. Desce o lençol de novo. Tem gente que só está aqui hoje porque tinha tudo para Deus ter batido na tua porta uma vez. Ter te chamado uma vez. Te exposto um plano uma vez. Mediante o que você disse para ele, como você se comportou, convenhamos. Era para Deus ter ido atrás de outra pessoa melhor do que você, melhor do que eu. Mas o lençol desceu de novo. Eu quero dar glória a Deus pelas tantas vezes que o lençol já desceu.
Quero dar um glória a Deus pelas tantas profecias que Deus já mandou. Eu quero parar para dar um glória a Deus pelos tantos vasos que Deus já mandou ao meu encontro. Eu quero dar um glória a Deus pelas tantas vezes que eu fingi que não entendi e Deus explicou de novo. Eu quero dar um glória a Deus pelas vezes que eu fingi que não era comigo e Deus parece que acendeu um facho de luz em cima de mim na igreja e disse: é com você. Elébria. O lençol desce de novo e a voz não muda. Ela repete as mesmas palavras. Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu não. Não faço, não quero, isso não é para mim. Não aceito, tenho escola, eu tenho uma formação teológica que não me permite. E o lençol subiu. Pela segunda vez. E aí, pastor? Desceu. Pela terceira vez. Por favor, mesmo com a máscara, mesmo com o distanciamento, eu queria que você olhasse para alguém e dissesse assim: desceu de novo. Hoje aqui. Fala para ele: mais uma chance. Mais uma chance, pastor? Mais uma. Deus dá mais uma? Dá mais uma. E quantas mais Ele dará? Aí eu não sei. Ele dará infinitas chances? Creio que não. Ele insistirá por tempo indeterminado? Creio que não. Mas e hoje? Hoje Ele está insistindo mais uma vez. Hoje Ele me trouxe aqui para dizer: eu estou batendo na sua porta mais uma vez. Para você que está fugindo do ministério há anos, eu estou fazendo o lençol descer mais uma vez. Para você que deixou para trás um ministério e uma obra tão importante que você fazia na igreja, só porque ela não teve o reconhecimento que você esperava, eu estou descendo mais uma vez. Para você que deixou o arado, porque não encontrou o apoio, ou isso ou aquilo que você queria ou esperava, eu estou descendo o lençol mais uma vez. Mas se eu fosse você, eu agarrava esse lençol, partia para dentro desse prato, e por mais que te parecesse estranho, eu comeria a comida de Deus, beberia a bebida de Deus, e se Ele me mandasse pular, eu pularia, se Ele me mandasse saltar, eu saltaria, se Ele me mandasse rolar no chão, eu rolaria, porque o dono da minha vida é Ele, e eu não vou ousar dizer não para Ele nunca mais. Ora barra xandarai. Pastor, e o lençol? O lençol desceu pela terceira vez. E o que é que aconteceu? Bom, a Bíblia mostra a próxima cena. E pelo que vemos na próxima cena, entendemos o que aconteceu na cena anterior. Porque a próxima cena são os enviados de Cornélio batendo na porta. E quando eles falam com Pedro, Pedro sabe do que eles estão falando. E Pedro vai com eles até a casa de Cornélio, onde uma oração será feita, e aquele povo será batizado com o Espírito Santo. Então, o lençol não desceu pela terceira vez em vão. Então, na terceira vez que o lençol desceu, Pedro entendeu que pode ter dito não uma vez, pode ter dito não duas vezes, mas 3 nãos já bastava a fogueira. Que pena que você foi embora, se você ainda estivesse aqui. Eu tenho algo de Deus para dizer para alguém aqui essa noite. Diga logo, pregador, vou dizer. Você não acha que sua conta de não já está mais do que extrapolada? Você não acha que suas negativas diante dos propósitos de Deus já estão mais do que extrapolados? Você não concorda comigo que Deus tinha tudo para ter deixado você de mão desde aquela fogueira? Mas te recuperou, te aceitou, te perdoou, te comissionou e te enviou. Você não pode repetir 3 nãos para Ele outra vez. Pastor, mas sobre o que o senhor está falando? Como assim sobre o que eu estou falando? Eu estou lembrando para você que este homem estava numa fogueira com servos do sumo sacerdote
ali no quintal da casa do sumo sacerdote, onde Jesus era julgado arbitrariamente dentro da sala? E a primeira pessoa disse assim: tu és um dos que estavam com ele? Pedro disse: não. Aí a outra disse assim: não, você era? Ele disse: não. Eu vi até que você cortou até a orelha. Não, 3 nãos. O galo cantou, ele se lembrou, chorou amargamente, saiu dali, sob aquela culpa, sobre aquela aparente decisão de ter dito não para Deus e ter se perdido o plano, perdido a promessa, perdido o projeto. Jesus ressuscitado em João 21, vai no mar da Galileia, tem 7 outros discípulos pescando. Jesus pergunta: vocês têm o que comer? Lança a rede do lado direito do barco. Eles lançam a rede do lado direito do barco, 120 e tantos grandes peixes. Eles vêm trazendo a rede. Quando vem trazendo a rede, Jesus já estava assando peixe e pão na fogueira, convida-os para comer com eles, todos comem. Quando acaba, Jesus chama Pedro de lado e diz assim: tu me amas? Eu amo observar que tudo isso acontece com uma fogueira acesa. Jesus não acendeu uma fogueira só para fazer fumaça, ele acendeu uma fogueira para recriar o mesmo ambiente da queda de Pedro na varanda do sumo sacerdote. Ele está recriando propositalmente o mesmo ambiente da queda, dos 3 degraus dos nãos, para propor a Pedro uma restauração que começa com uma pergunta: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então sobe o primeiro degrau. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Sobe o segundo, então. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então sobe o terceiro degrau. Quando nossa conversa começou, você estava 3 degraus abaixo porque me deu 3 nãos. Quando a nossa conversa terminou, você já tinha se nivelado de volta comigo porque me deu 3 sims. E agora? Agora está tudo certo. Agora pega essa chance e vai. Agora não venha me ousar não querer fazer visita onde Deus vai. Agora não queira manter uma mentalidade fechada para aquilo que Deus já mostrou-se aberto. Agora não ouse recusar o lençol que desce 3 vezes de novo. O seu saldo já foi recuperado uma vez. Agora é hora de cumprir toda a vontade de Deus. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém? Não dá mais tempo. Pastor, com que autoridade o senhor diz isso? Com a autoridade que Cristo me confia. Pastor, como é que não dá mais tempo? Sempre há tempo. Quem te falou que sempre dá tempo? Claro que sempre dá tempo, pastor. O ladrão da cruz foi salvo no último dia, no último minuto. E quem disse que eu estou falando de salvação? Não estou falando de salvação, estou falando de chamada. Para ser salvo, você pode ser salvo até no último segundo de vida, mas chamada tem tempo, chamada é relógio. Para ser salvo no leito de dor, alguém é salvo. Meu avô foi salvo assim, o ladrão da cruz foi salvo assim. Agora, para ministério, o relógio corre, o lençol desce 1, 2, 3 vezes e não mais. Sabe o que Deus me trouxe para dizer aqui para alguém, para encerrar? Hoje eu estou fazendo o lençol descer pela 3ª e última vez. Porque o que você sabe que eu tenho contigo, você já sabe há tempo suficiente para ter se decidido. Eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Essa promessa não cabe nas tuas limitações e no teu coração fechado. Está na hora de você se abrir para os meus propósitos. Eu vou usar você nesse tempo. Aproveita que os céus estão abertos sobre a nossa cabeça. E Deus decidiu descer o lençol da oportunidade. Agarra esta chance na noite deste sábado e vai cumprir o que Deus chamou você para cumprir. Se alguém puder levantar as mãos, vai ser uma boa hora para você segurar uma palavra de Deus enquanto o pessoal aqui da banda vai chegando. É uma boa hora para você segurar uma palavra de Deus para a tua vida. Não dá mais tempo, o relógio está correndo, a obra é urgente, os campos estão férteis. Chegou a hora de um projeto de evangelização maior do que nossa mente.
Chegou a hora do fogo do Espírito varrer essa cidade. Quem disse não por muito tempo, chega de dizer não. O almoço atrasou, Deus mexeu na tua agenda, fechou porta, abriu porta, veio pandemia. Chega, agora é hora de começar a fazer o que Deus quer que seja feito. Quantos podem glorificar o nome dele por alguns segundos? Quantos podem glorificar o nome dele por alguns segundos? Vou repetir, não sei se você está me ouvindo. Quantos podem glorificar o nome dele por alguns segundos? Só por alguns segundos, limite-se a glorificar o nome dele. Eu proponho que você esteja de pé esta noite. Pastor, quantas chances eu ainda tenho? Deus me trouxe para te dizer, é a última. Pastor, mas eu acho que você não tem autoridade para dizer isso. Então testa. Quer testar? Você quer provar? Você acha que eu não tinha uma mensagem mais conveniente para pregar? Eu vim aqui dizer de Deus para a tua vida, o relógio parou. É hoje. Ou tu se lança para fazer o que eu te chamei, ou tu também não vai fazer mais nada. A mesa que você sonha, eu posso te dar, mas se você negar o meu cardápio para ela, você também não vai. Não, pastor, eu acho que ainda tem muito cartucho para queimar. Deus te abençoe. Não, pregador, eu sinto que comigo que Deus está falando. Eu preciso abraçar hoje um propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso voltar a pôr a mão no arado. Eu preciso retomar algo que eu parei de fazer. Eu preciso parar de me negar a cumprir um chamado que arde no meu coração desde a minha mocidade. É comigo que Deus está falando. Ai, Jorimi canta lá macheia. Ora mahashandara macominansi relevasse anoriandelemai. Oh, o mesmo Espírito que entrou na casa de Cornélio está aqui. O mesmo Cristo que abriu os olhos de Simão Pedro está aqui. O Deus que não desiste está aqui. O Deus que aperfeiçoa, aprimora, que melhora, que lapida, Ele está aqui. Eu vou orar com você na noite deste dia. Eu vou orar por alguém que sabe que precisa agarrar uma chance em Deus hoje. Pastor, é comigo. O lençol desceu aqui pela terceira vez. Eu não vou perder não, eu vou agarrar. É com você que Deus está falando? É você que tem se negado tempo demais a cumprir um propósito de Deus? Sai do teu lugar, vem aqui no altar agora. Sai do seu lugar e vem aqui no altar agora. Se tu tens um sim a dizer para o teu Deus, vem aqui no altar agora. Chorei me canto, Espírito Santo de Deus, oh Espírito que entrou na casa de Cornélio, Espírito de agendas, Espírito de propósitos, Espírito de graça, Espírito de poder, nós nos rendemos diante da tua vontade, porque ela é maior do que a nossa, Senhor. Chegou a hora de ceder para ti, de perder para ti, porque perder para ti é sempre ganhar. Duro é continuar lutando contra a tua vontade, é remar contra a maré, é brigar com o vento, é correr atrás da brisa. Não dá mais para continuar desse jeito. Chegou a hora de se levantar, chegou a hora de comer tua comida, chegou a hora de fazer tua vontade.
Ainda vou dar mais 10 segundos para você vir aqui no altar. Você que está protelando algo de Deus na tua vida há muito tempo, vou dar mais 10 segundos para você vir aqui no altar. Você que já disse todos os nãos que você tinha para dizer, acabou, você não tem mais não para dar. Seu problema é que você quer agir no reino de Deus igual você age com eleição, deixar tudo para a última hora, igual você age com um cadastro que tem que fazer, tudo para a última hora, tudo a gente faz em cima da hora, mas Deus me trouxe para dizer, não dá mais tempo. Somos eu e você agora. Há campos que estão te esperando, há hospitais que estão te esperando, os campos brancos estão esperando obreiros que estão dizendo não. Há comunidades nessa cidade que estão esperando obreiros que estão dizendo, eu tenho almoço para fazer. Tem lares precisando ser visitados e tem algumas pessoas dizendo, eu tenho outros planos. Não. Espírito Santo de Deus, eu creio que tu estás aqui neste lugar. Eu chamo pela tua presença, eu chamo pela ação do teu Espírito, uma ação que é contundente, uma ação que é sentida dentro da alma do homem. Vai trabalhando de dentro para fora agora. Onde tiver uma resistência, quebra agora. Contra toda a dureza, que venha o óleo da tua unção sobre todas as fibras enrijecidas. Vem agora o óleo da tua unção. É tempo de aceitar os teus cardápios, Senhor. Só veio aqui no altar quem veio para dizer sim, Senhor. Veio aqui no altar quem sabe que não tem mais tempo a perder. Nós nos lembramos a obra que o Senhor fez em nós, lá na beira do mar da Galileia. Nós sabemos que o Senhor nos aceitou quando poderia nos descartar, nos perdoou quando deveria ou poderia não ter perdoado. E como é que nós estamos retribuindo a todo esse favor? Dizendo não, dizendo que não temos tempo, dizendo que nossa agenda está cheia. Chegou a hora de honrar o Deus que nos honra. Chegou a hora de servir o Deus que nos ama. Chega de não, chegou a hora do sim. O lençol vai descer pela terceira vez e eu vou pegar. Eu vou partir para dentro da vontade de Deus. Eu vou cumprir todo o propósito do Senhor. Nós estamos aproveitando que os céus estão abertos, Senhor. Estamos dizendo sim para tudo aquilo que o Senhor quer. Porque para muitos, os céus já se fecharam sobre suas cabeças. Eles disseram tantos nãos que os céus se fecharam sobre suas cabeças. Mas não é o que vai acontecer conosco. Enquanto os céus ainda estão abertos, ouçam nosso sim, Senhor. Enquanto os céus ainda estão abertos, veja o reclinar da nossa cabeça, o curvar dos nossos joelhos, o quebrantar do nosso coração. Enquanto os céus ainda estão abertos, olha para nós com misericórdia mais uma vez. Nós vamos cumprir os teus propósitos na nossa vida. Nós vamos cumprir os teus propósitos. Nós selamos isso diante do teu altar. Nós ligamos esta palavra diante do teu altar. Nós nos aliançamos com esta palavra diante do teu altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.